Existe um tipo de dor que não quebra apenas o coração, mas desmantela uma identidade inteira. Aos 60 e poucos, quando se esperava a paz prometida da terceira idade, o alicerce de 4 décadas de vida a dois desmoronou. Não foi uma separação, foi a ruptura violenta de um porto seguro, deixando para trás uma mulher que, subitamente, não sabia mais quem era sem o título que a definia. Por meses, a dor foi a única ocupante do lar, transformando-o em um mausoléu de memórias e promessas quebradas. A sensação era de ser invisível, descartada, vivendo no eco de um passado que já não existia. Recomeçar parecia uma montanha íngreme demais, e o desespero se instalou, convencendo-a de que o coração havia se reduzido a cacos inúteis. Mas o luto, por mais profundo que seja, é um estado. E todo estado exige movimento. A clareza chegou junto com a raiva, uma revelação brutal. Ela devia a si mesma o direito de viver sem arrependimentos. Foi nesse momento que a premissa fundamental de uma nova vida se consolidou. A dor não seria a âncora, seria o combustível mais potente. O coração não cicatrizou com band-aids, ele endureceu, transformando-se em uma armadura forjada no fogo da desilusão. Decidiu que a idade não seria um limite, mas sim uma vantagem inusitada. Não se tratava de encontrar um novo amor, mas de encontrar a si mesma, a protagonista audaciosa que ficou adormecida por décadas. Hoje, a força que carrega não é a ausência de dor, mas a capacidade brutal de tê-la transformado em movimento. Seu coração quebrado não a derrotou. Ele a libertou. E a dor foi o preço exato do seu glorioso e tardio recomeço. Eu sou Maria Alice Oliveira, de 65 anos. Acredito que a vida, para quem chega a essa idade, é composta por capítulos bem definidos: juventude, ambição, maternidade e, por fim, a doce e esperada calmaria da velhice. Eu estava pronta para a calmaria. 40 anos de casamento pareciam uma montanha inabalável, um porto seguro construído tijolo a tijolo, sustentado pela previsibilidade, se não pela paixão ardente. A residência Oliveira, uma casa de térreo em um bairro arborizado, era o palco dessa previsibilidade, um refúgio de móveis pesados e memórias empoeiradas, que eu amava e que, ironicamente, me aprisionavam. O ano era o início de 2023. O alicerce, eu descobriria, não era de pedra, mas de areia seca. Sebastião Bastião Ribeiro, de 68 anos, alto, corpo curvado não apenas pela idade, mas pelo peso de uma rotina que ele achava que o mundo lhe impunha, comunicou o anúncio irremediável na cozinha, entre o cheiro residual de café e a luz pálida da manhã. Ele não gritou, não chorou, e isso tornou tudo infinitamente pior. Ele simplesmente declarou, com a voz monótona de quem lê a previsão do tempo: Maria Alice, acabou. Não há mais nada aqui. Acabou. 4 décadas reduzidas a uma constatação. Eu olhei para Sebastião, para aquele homem que eu pensava conhecer a espinha dorsal, e vi apenas um estranho. Alguém que havia se tornado passivo e emocionalmente distante, incapaz de enfrentar a mudança ou a verdade até que a inércia se tornasse insuportável. Minha identidade, a esposa de Sebastião, a mãe dos filhos de Sebastião, a anfitriã da casa de Sebastião, se dissolveu no ar frio daquela manhã. Não era só uma separação, era a ruptura de quem eu pensava ser. A dor não veio como um soco, mas como um veneno lento. Instalei-me na escuridão de a semana do mausoléu. Minha casa se tornou, literalmente, o que a sinopse chamaria de mausoléu de memórias. Eu vaguei pelos cômodos, tocando os móveis que pareciam ter absorvido a promessa de 1983, o ano do matrimônio, e agora apenas refletiam a promessa quebrada. Eu me sentia invisível, descartada, como uma peça de decoração antiga que não combina mais com um novo esquema de cores. Lembro-me de encontrar o álbum de bodas. Volume em couro gasto, pesado na mão. As fotografias do casamento, de nós jovens, ingênuos, sorrindo para um futuro que parecia tão vasto e garantido. Folheei as páginas até as fotos dos primeiros anos, onde ainda havia faísca. O álbum se tornou minha tortura diária, a prova palpável de que eu havia investido minha vida em um castelo de cartas. O passado era uma prisão autoimposta, e eu era a carcereira e a prisioneira. Eu chorava de uma forma silenciosa e profunda, que parecia drenar não apenas água, mas minha própria essência. Aos 65 anos, o recomeço parecia uma piada cruel, uma montanha que eu não tinha mais pernas para subir. O desespero se alojou em meu peito, e eu passei a ver meu coração quebrado não como algo que seria reparado, mas como uma pilha de cacos inúteis. Os meses se arrastaram, esvaziados de propósito. Eu vivia no eco de um passado que já não existia. A raiva, no entanto, é uma hóspede tardia, mas poderosa. Ela começou a borbulhar sob o verniz da tristeza. Não era a raiva de Sebastião,
ele era apenas um homem fraco seguindo o caminho mais fácil. Era a raiva de Maria Alice, a Maria Alice que havia se anulado, que havia deixado suas paixões enferrujarem em nome da convivência, que havia acreditado na fábula de que a felicidade vinha do exterior, da estabilidade conjugal. O ponto de virada veio no outono de 2024, no período que chamei mentalmente de a forja. Foi durante o incidente do espelho quebrado. Eu estava no quarto, vestindo um hobby desbotado, tentando pentear meus cabelos grisalhos curtos e bem cuidados, mas meus olhos castanhos expressivos refletiam um vazio que me assustava. Olhei para minha imagem no grande espelho veneziano da penteadeira. E lá estava ela, Maria Alice, a viúva de um casamento vivo, o espectro de uma mulher que desistiu de si mesma. A imagem me atingiu com uma clareza brutal. Não. O copo de água que estava na comoda ao lado voou da minha mão, impulsionado por uma força que eu não sabia que ainda possuía. O estilhaço não foi apenas o vidro, foi a imagem daquela mulher derrotada. O espelho rachou no centro, distorcendo o reflexo. O som agudo dos estilhaços me despertou. Sentei-me no chão, respirando fundo, sentindo o cheiro de poeira e destruição. Naquele chão frio, a raiva finalmente se cristalizou. Não era destrutiva, era purificadora. Eu merecia mais do que ser um fantasma. Eu devia a Maria Alice o direito de viver sem arrependimentos. O coração quebrado. Ótimo! Ele não iria cicatrizar com a suavidade de um curativo. Ele iria endurecer. Iria se transformar em uma armadura forjada no fogo da desilusão. A dor não seria mais minha âncora. Ela se tornaria meu combustível mais potente. O primeiro passo prático foi levantar daquele chão e limpar o vidro. O segundo, buscar algo que Sebastião havia me forçado a abandonar. A arte. Eu sempre tive uma mão para o barro, para a forma. Sebastião achava sujo e pouco intelectual. Por 40 anos, eu engoli essa crítica e substituí o ateliê pela cozinha impecável. Eu encontrei o ateliê O Recomeço por acaso, pesquisando cursos aleatórios na internet. Era um galpão reformado no centro da cidade, vibrante, com paredes coloridas e bagunçadas, cheirando argila úmida e tinta. O caos ali era acolhedor. O evento que marcou meu renascimento foi a primeira aula de escultura. Eu cheguei hesitante, com a postura rígida de quem espera ser julgada por estar ali. Éramos um grupo pequeno. Foi lá que encontrei Fátima Fafá Mendes, de 62 anos. Baixa, cabelos cacheados ruivos, com um sorriso largo e alto que parecia desafiar o silêncio do universo. Fafá era vibrante, desbocada, a personificação da liberdade e do desapego das convenções sociais da terceira idade. Ela me viu parada, apertando o caderno de esboços contra o peito. A capa preta, o papel áspero, cheio de desenhos antigos e anotações. Eu o havia resgatado do fundo de uma caixa de tralhas. Que isso, minha filha? Parece que vi um fantasma, ela disse, sem filtros, me analisando da cabeça aos pés. Se veio para cá, veio para sujar a mão, não para rezar. Solta esse caderno e pega um pedaço de barro. A arte não espera a permissão de ninguém. Fafá era a incentivadora que eu precisava. Ela não tratava minha dor com piedade, mas com urgência. Ela me ensinou que a idade não era um limite, mas sim uma vantagem, uma licença para ser autêntica e reverente. Eu comecei a trabalhar o barro com uma ferocidade surpreendente. A argila, fria e maleável, era a metáfora perfeita para minha vida. Eu podia amassá-la, rasgá-la, e depois moldar algo totalmente novo. Eu canalizei a frustração, a saudade, e principalmente, a raiva que o espelho quebrado havia liberado. Minhas primeiras esculturas eram ásperas, cheias de ângulos pontudos, representando a fragmentação. Mas, gradualmente, elas começaram a ganhar forma, tornando-se figuras femininas fortes, com posturas desafiadoras. Um dia, eu tirei a aliança de ouro da caixa de joias. Era um anel pesado, com uma gravação interna quase apagada. O resquício material do matrimônio, que agora me queimava a pele. Eu não a joguei fora. Joga-la fora seria um ato de abandono, de negação do passado. Eu precisava ressignificá-la. Falei com Fafá sobre o metal, sobre a ideia de derretê-lo. Ela me olhou com um brilho nos olhos ruivos. O ouro é maleável, Maria Alice. Você pode transformá-lo em qualquer coisa. Transforme essa prisão em um símbolo. Seguindo o conselho de Fafá e com a ajuda de um ourives que trabalhava no galpão vizinho, eu derreti o ouro. A aliança pesada, o símbolo de 40 anos, transformou-se em uma pequena plaqueta dourada e informe. Eu a incrustei na base de uma escultura que estava fazendo, uma mão estendida, aberta, não pedindo, mas oferecendo.
A plaqueta, brilhando discretamente na base de argila escura, representava o preço exato da minha liberdade. Eu não negava a dor, eu a incorporava na minha nova obra de arte, fazendo dela a fundação da minha força. O caderno de esboços se encheu. Não apenas de desenhos, mas de anotações audaciosas. Eu não estava apenas redesenhando formas, eu estava redesenhando Maria Alice. O processo de forja não é apenas sobre o calor, é sobre o impacto. É sobre o martelo batendo no metal até que ele pareça capaz de quebrar, mas que, na verdade, está apenas ganhando resistência. Minha prova de resistência final não seria na solidão do ateliê, mas sob o escrutínio público, no calçadão da praia de Ipanema. Fafá estava constantemente me pressionando a sair do casulo. Você não é uma escultura de museu que só pode ser vista sob vidro temperado, Maria Alice. Você é vida. Vai caminhar na areia, vai se misturar. Eu resistia. A ideia de me expor, de enfrentar o mundo sem Sebastião ao meu lado, me aterrorizava. Eu temia a invisibilidade que havia sentido durante a semana do mausoléu. Temia ser vista como a velha divorciada, a que não conseguiu manter o casamento. Mas o caderno de esboços me deu coragem. Olhei para os desenhos das mulheres fortes que eu havia criado e me perguntei, o que a Maria Alice de Barro faria? Eu fui. Um domingo de sol, a praia lotada. O calçadão da praia de Ipanema, extenso e vibrante, pulsava com energia juvenil e movimento. Eu vesti roupas leves, algo que eu nunca faria antes. Sebastião preferia a discrição. Coloquei óculos escuros e comecei a caminhar pelas pedras portuguesas. Inicialmente, eu me sentia exposta, nua. Todos pareciam me ver. Mas o que eles viam? Uma mulher de 65 anos, estatura média, cabelos grisalhos curtos, que caminhava sozinha. Eles me viam, mas não me definiam. Caminhei, e o ritmo me acalmou. Vi casais, famílias, jovens exibindo corpos perfeitos. E então, vi outras mulheres na minha idade, algumas sozinhas, outras rindo em grupo, todas abraçando a vida pública e a mobilidade com uma despreocupação invejável. Foi ali, sob o sol forte, que senti a força. Não era a ausência de dor, pois a lembrança da traição e da perda ainda latejava, mas sim a capacidade de tê-la transformado em movimento. No meio do calçadão, parei em frente a um quiosque movimentado e pedi uma água de cocô gelada. Enquanto esperava, uma senhora elegante, mas com uma expressão cansada, me abordou. Que lindo seu cabelo! E você caminha com tanta certeza. Eu te invejo, ela disse, com um suspiro. Eu sorri, um sorriso genuíno que não praticava há anos. Certeza, minha querida, é algo que se forja no fogo. Eu perdi toda a minha certeza no último ano. O que você vê agora é apenas uma casca dura que aprendeu a andar sem apoio. A mulher me olhou, talvez entendendo algo da minha história não contada. E como se forja essa casca? Eu segurei o caderno de esboços que carregava comigo, agora como um amuleto. Entendendo que o seu coração quebrado é feito de um material muito mais resistente do que o que você pensava. Ele não é inútil. É o seu metal mais puro. E a dor? A dor é apenas o preço da fundição. Aquele momento foi o clímax da minha transformação. Não foi um grande evento dramático com Sebastião, mas uma quietude interna, uma aceitação pública da minha nova identidade. Eu não estava mais buscando validação no espelho, nem nas pessoas. Eu era Maria Alice, a protagonista audaciosa que havia ficado adormecida por décadas. Voltei para a residência Oliveira naquela tarde. A casa ainda tinha o cheiro de passado, mas eu a via de forma diferente. Não mais como um mausoléu, mas como um palco de reconstrução. Comecei a remover os móveis pesados que Sebastião tanto gostava. Os espaços se abriram, e a luz entrou, revelando as paredes que eu pintaria de cores que me alegravam, não de tons que combinavam com a sobriedade. Eu usava o passado não como uma prisão, mas como a prova de que eu era resiliente. Lembrei-me do peso da aliança de ouro, agora incrustada na mão de barro, e do alívio de ter transformado aquele símbolo de obrigação em arte. Maria Alice, aos 65 anos, estava finalmente livre. A liberdade não veio embrulhada em romance ou em riqueza repentina. Ela veio no formato áspero e angular da autossuficiência. Eu não precisava de um novo alicerce, eu era o alicerce. Meu coração quebrado se tornou, de fato, minha maior força. Ele não batia mais pela rotina, mas pela urgência da descoberta. A dor foi o preço exato, e glorioso, do meu recomeço. Eu não era mais a sombra de um casamento. Eu era Maria Alice Oliveira, a mulher que se reesculpiu no outono da vida, forjada pelo fogo, e pronta para pintar o futuro com as cores que Sebastião jamais ousou permitir.
A estrada à frente era desconhecida, mas pela primeira vez em 40 anos, ela era, inegavelmente, minha. Eu respirei fundo, absorvendo a nova luz em minha sala, e sorri para a vida que, apesar da idade, estava apenas começando. O ateliê O Recomeço não era apenas um lugar, era uma câmara de eco para minha recém-descoberta voz interior. Fátima, ou Fafá, me guiava com a rudeza afetuosa de quem já viu o avesso da vida e decidiu abraçá-lo sem maquiagem. Ela era uma força da natureza, com aqueles cachos ruivos que pareciam ter vida própria e um riso que prometia quebrar qualquer convenção. O que você está fazendo? Ela perguntou um dia, observando minha mão tremer ao tentar alisar uma borda do barro. Eu tentava replicar uma forma feminina, mas estava obcecada pela simetria, pela perfeição da casca que eu havia tentado manter por 40 anos. Estou tentando deixar ela perfeita, Fafá. Fafá pegou um pedaço de argila do chão, sem se importar com a sujeira, e atirou-o suavemente contra minha peça, estragando a uniformidade que eu lutava para criar. Perfeição é a morte da arte, Maria. E do artista. Você passou a vida inteira tentando ser a esposa perfeita, a anfitriã perfeita. Onde isso te levou? A perfeição do vazio. O barro tem que ter história, tem que ter a marca do seu dedo, a sua falha. É na imperfeição que a verdade se aninha. Solta a mão, mulher. Deixa a raiva entrar. O conselho de Fafá não era sobre técnica, era sobre libertação. Sebastião sempre valorizou a forma, a aparência, a impecabilidade. Ele odiava a bagunça, o resíduo, o excesso. E eu, por osmose matrimonial, tinha absorvido essa versão ao caos, que era, na verdade, uma versão à vida bruta. Naquele dia, eu deixei. Fechei os olhos e usei a ponta dos dedos para rasgar o liso da argila. Pressionei, fiz buracos, criei sulcos. Eu não estava mais esculpindo uma mulher idealizada, eu estava esculpindo a dor. O barro, frio e úmido, era incrivelmente receptivo à pressão. Era como se o material absorvesse a frustração reprimida de décadas. Cada amassada era um silêncio engolido, cada corte era uma palavra não dita. Eu estava exaustiva ao fim da aula, mas pela primeira vez desde o anúncio irremediável, eu senti o bom cansaço, o cansaço produtivo de quem moveu montanhas internas. A obra que começou a surgir era uma figura de mulher sentada, mas não em repouso. Ela estava curvada, braços cruzados sobre o ventre, mas a cabeça erguida, olhando para frente. A superfície era irregular, como a pele marcada por cicatrizes de fogo. Eu chamei essa peça internamente de A Forja. A aliança de ouro, derretida em uma plaqueta disforme pelo ourives ao lado, estava guardada em uma pequena caixa de madeira. A ideia de incrustá-la era poderosa, mas a execução carregava um peso simbólico avassalador. Um sábado, o ateliê estava silencioso, apenas eu e Fafá. Coloquei a escultura de A Forja sobre a mesa e retirei a plaqueta de ouro. Ela não era mais um círculo, não representava mais o infinito da promessa, mas sim um fragmento, duro e denso. É o momento, não é? Fafá sussurrou, sabendo exatamente o que eu estava prestes a fazer. Eu concordei, sentindo um nó na garganta. Este era o funeral material do meu casamento. Não era raiva, era finalidade. Peguei a plaqueta, ainda morna de tanto manuseio, e a pressionei na base da escultura, bem no ponto onde a mão de barro encontrava o pedestal. A sensação do ouro frio e pesado, afundando na argila macia, era visceral. Era a aceitação. O passado não estava sendo apagado, estava sendo transformado em fundação. O preço da minha liberdade, como eu havia pensado, era agora a base inamovível da minha nova força. Eu não havia perdido 40 anos, eu havia investido 40 anos no material de que a forja seria feita. Ao terminar, senti um calor estranho no peito, diferente da dor aguda do luto. Era a sensação de algo consolidado. Eu não era uma vítima, eu era uma arquiteta que usou os escombros para construir algo mais forte. Fafá, que assistia em silêncio, apenas assentiu. Agora você pode respirar, Maria. O ouro só brilha depois que é posto no fogo. O caderno de esboços se tornou meu diário de bordo. Desenhos de Ipanema, de figuras em movimento, de árvores que resistiam ao vento. E ao lado, anotações não apenas sobre a arte, mas sobre a vida que eu queria ousar ter. Fazer uma viagem sozinha. Aprender a dançar salsa. Dizer não sem me sentir culpada. Enquanto o ateliê era o refúgio seguro para minha alma ferida, a residência Oliveira se tornava o campo de batalha. Sebastião havia se mudado para um apartamento na outra ponta da cidade, levando consigo apenas o essencial: seus livros, seus ternos e sua conformidade.
mas a casa continuava gritando o nome dele. Os móveis pesados, a decoração clássica e sufocante, tudo era um monumento ao gosto dele. Eu havia começado o processo de limpeza, mas a transformação precisava ser mais radical. Eu comecei a vender leilões de arte para os objetos mais valiosos que ele havia coletado. Doações para os itens que eram apenas volume. A cada peça que saía, um pedaço da asfixia conjugal se dissipava. Foi nesse processo de desmonte que ocorreu o evento que consolidaria a minha nova armadura. O clímax de superação, que não veio na forma de gritos ou lágrimas, mas na afirmação fria e absoluta da minha soberania. Sebastião apareceu sem avisar. O pretexto era a caixa de documentos fiscais que ele alegava ter esquecido. Ele estava com a mesma postura de sempre, curvado, passivo, exalando uma leve melancolia. Mas eu detectei algo mais. Ele estava tentando reconquistar o território, sentir o cheiro da casa que ele abandonou, e talvez, confirmar se eu ainda estava no meu mausoléu de memórias. Eu estava no meio da sala de estar, que agora parecia um eco cavernoso com a ausência do sofá vitoriano. Eu havia acabado de pintar uma das paredes de um tom de amarelo mostarda que Sebastião teria considerado uma aberração. Maria, que cores são essas? Ele perguntou. O tom de voz não era de raiva, mas de desaprovação educada, o que era infinitamente mais irritante. O velho hábito de controlar pela crítica sutil. Eu estava usando minhas roupas de ateliê, calça de brim suja de argila e uma camiseta que Fafá havia me dado, que dizia: o recomeço é agora. São as minhas cores, Sebastião, respondi, sem mover um músculo, sem desviar o olhar. Minha voz era calma, surpreendentemente firme. Era a voz da Maria que Fafá havia libertado. Ele ignorou a resposta e vasculhou as estantes vazias onde antes jaziam os pesados volumes de sua coleção. Ele procurava os documentos, mas seus olhos examinavam a mim. Você está diferente. O cabelo está muito curto. E você está usando esse tipo de roupa? Ele apontou para a camiseta com desdém. Respirei fundo, sentindo a armadura apertar no peito, o ouro incrustado no barro se tornando a força motriz. Ele estava tentando me encaixar novamente na caixa da Maria perfeita que ele havia deixado para trás. Eu sou diferente, Sebastião. Eu sou a Maria que você ajudou a enterrar por 40 anos. E quanto à casa, ela não é mais sua para julgar as cores. É minha. Ele finalmente encontrou a caixa de documentos. Ele hesitou na porta. Eu sabia o que ele estava fazendo. O teste final. Ele esperava uma lágrima, um momento de fraqueza, um convite para o café, um sinal de que ele ainda era o meu porto seguro, mesmo que falido. Pensei que talvez pudéssemos conversar sobre o que fazer com as terras em Petrópolis. Eu não quero tomar decisões que te prejudiquem. A antiga Maria teria derretido, agradecido a preocupação, cedido parte do controle em troca de validação. A nova Maria, forjada no fogo da desilusão, viu a manobra. Ele não queria me proteger, ele queria manter o acesso, o controle sobre a narrativa. Não precisa se preocupar, Sebastião. Eu já vendi minha parte das terras. O negócio foi fechado na semana passada. Todo o capital está investido em meu nome. E as decisões, daqui para frente, são exclusivamente minhas. O choque em seu rosto foi o clímax de toda a minha jornada de superação. Não foi o grito do espelho quebrado, foi a tranquilidade absoluta da independência financeira e emocional. Sebastião era um homem que media o mundo em patrimônio e estabilidade. Ao vender as terras, eu havia cortado a última corda invisível que nos ligava. Eu havia provado que não precisava de sua permissão, nem de sua proteção. Sebastião, o homem passivo, finalmente demonstrou emoção, uma mistura de espanto e derrota silenciosa. Você não me consultou. Não era necessário, declarei. E essa frase, simples e brutal, selou a porta que ele havia fechado há mais de um ano. Ele era um estranho que tinha vindo buscar seus papéis. Ele saiu sem despedida, apenas com a caixa de documentos e o peso da certeza de que ele havia perdido não apenas uma esposa, mas a Maria que ele moldava. Eu o observei ir, e a respiração que soltei depois que a porta se fechou era a mais pura lufada de liberdade que eu já havia experimentado. A dor do passado havia me treinado para este momento, havia me dado a firmeza que 40 anos de matrimônio não puderam me oferecer. Aquele momento com Sebastião me deu a força para encarar o mundo de fora com a mesma determinação. Eu havia provado a mim mesma que a armadura era real, agora eu precisava testá-la na multidão. O calçadão da praia de Ipanema se tornou meu novo campo de treinamento. Não mais apenas um passeio, mas uma rotina diária. Fafá e eu combinamos de caminhar juntas às vezes, mas eu precisava dos meus momentos solo,
da solidão revigorante que me permitia absorver a cidade sem ter que me justificar. O medo da invisibilidade se desfez no ritmo das ondas e no cheiro salgado do mar. Na verdade, percebi que a invisibilidade que me atormentava não vinha dos outros, vinha de mim mesma. Quando eu era esposa de Sebastião, eu estava escondida atrás de seu status, de sua rigidez. Agora, eu era apenas Maria, caminhando com propósito. E o anonimato, que antes parecia um descarte, tornou-se um manto de liberdade. Um dia, enquanto caminhava, reparei novamente nos quiosques movimentados. Lembrei-me da conversa com a senhora cansada. Eu não a encontrei novamente, mas a lição ficou. Muitas mulheres na minha idade, e em qualquer idade, carregavam a mesma história de autoabandono em nome do outro. Decidi que minhas paixões não ficariam mais apenas nas paredes coloridas e bagunçadas do ateliê. Elas precisavam respirar o mundo. Organizamos uma pequena exposição informal dos trabalhos dos alunos do Recomeço. Fafá insistiu que eu expusesse a forja. Eu relutei. Era muito íntima, muito bruta. Mas ela me convenceu. Se você esconde a dor, Maria, você esconde a vitória. Essa peça precisa falar. A forja foi colocada em um pedestal simples. A figura feminina de argila escura, com a pele áspera e a cabeça erguida, e a plaqueta de ouro incrustada na base, brilhando discretamente. As pessoas olhavam. Algumas perguntavam sobre o material, sobre a técnica. Ninguém perguntava sobre Sebastião. Ninguém perguntava sobre meu passado. Eles perguntavam sobre a obra, sobre o que ela representava. Eu me senti como metal, forjada, exposta, mas inquebrável. Uma jovem estudante de arte se aproximou de mim, fascinada pela incrustação de metal. Por que o ouro aí? É tão pequeno, quase escondido. Eu sorri, tocando a plaqueta fria com a ponta do dedo. Porque este pequeno pedaço de ouro foi, um dia, uma aliança que pesou em meu dedo por 40 anos. Ela representava a promessa e a prisão. Eu a derreti e a usei como fundação. O passado não se descarta, ele se incorpora, ele se transforma no suporte para o que vem a seguir. O que você vê é a prova de que o material mais valioso que temos é a nossa capacidade de recomeçar, não importa o quão tarde pareça ser. Falar sobre o processo, sobre a transformação da dor em matéria criativa, era como respirar. Eu percebi que a verdadeira força não estava em esconder as cicatrizes, mas em mostrá-las como evidência de sobrevivência. Os meses de outono de 2024 passaram, e a residência Oliveira estava quase irreconhecível. Eu havia derrubado uma pequena parede entre a sala de jantar e a sala de estar, criando um espaço de luz e movimento. Eu montei meu próprio ateliê em casa, na área que Sebastião chamava de escritório de compromissos. Agora, era o escritório de liberdade. As paredes não eram mais em tons neutros, mas pintadas com alegria. Havia quadros, esboços de Fafá, minhas próprias peças em diferentes estágios de secagem. O cheiro de argila e tinta substituía o cheiro de mofo e promessas velhas. Eu não estava mais buscando um novo amor. O vazio que a separação deixou não era um buraco a ser preenchido por outra pessoa, mas um espaço vital para o meu próprio crescimento. Eu havia me tornado a protagonista audaciosa que ficou adormecida, e ela exigia o palco principal. Aos 65 anos, eu aprendi que a dor é um processo de refino. Ela queima a casca, revela o metal mais puro que reside dentro. Eu usei o passado, a memória do matrimônio e do abandono, não como um peso a ser arrastado, mas como um mapa para o futuro. Eu estava sentada em minha nova sala, que agora irradiava luz. Eu segurava o caderno de esboços. Ele estava cheio de planos para uma viagem à Itália com Fafá, não para buscar ruínas antigas, mas para estudar a escultura renascentista com a perspectiva de quem reconquistou o tempo. O coração quebrado não estava curado no sentido de esquecido, mas estava robustecido. Ele não pulsava mais pela obrigação, mas pela urgência de viver cada dia com intensidade. Eu não temia mais a solidão, eu a celebrava como a condição fundamental para a autossuficiência. Olhei para a nova sala, para a luz entrando pelas janelas que eu havia descoberto. Eu havia reconstruído não apenas uma casa, mas uma vida inteira. Eu era Maria, a mulher que havia levado o casamento à fundição, não para destruí-lo, mas para transformar seu material mais puro em algo duradouro, algo que só pertencia a mim. Meu recomeço, glorioso e tardio, não era o final feliz das fábulas românticas, mas o triunfo agridoce da resiliência. Eu tinha abraçado a dor, e em troca, ela me deu a força de um aço forjado. Eu estava pronta. A estrada era minha, e eu caminharia nela sem arrependimentos, deixando para trás o eco de Sebastião e abraçando o barulho vibrante e bagunçado do meu próprio coração reconstruído.
A vida, afinal, não esperava pela calmaria. Ela exigia fogo. E eu estava queimando intensamente. A partida de Sebastião, apressada e silenciosa, deixou para trás não um vazio, mas um espaço preenchido pela minha própria presença. A tranquilidade da casa não era mais a quietude mórbida do luto, mas sim a paz laboriosa de um canteiro de obras. Eu havia usado a indiferença dele como o último pedaço de cimento para fixar a minha fundação. A confirmação de que eu era capaz de tomar decisões financeiras radicais, que afetavam um patrimônio acumulado por 40 anos, sem pestanejar ou buscar sua aprovação, foi a prova final que meu eu recém-forjado precisava. Eu me senti leve. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque o peso da obrigação havia se dissolvido. A dor, eu percebi, era um elemento químico necessário, não um veneno, mas um catalisador. Ela havia acelerado a combustão do meu velho eu. Liguei para Fafá no dia seguinte, minha voz vibrando com uma energia que ela reconheceu de imediato. Ele veio. Ele viu. Ele perdeu, declarei, quase rindo. Fafá, do outro lado da linha, soltou sua gargalhada alta e inconfundível. Perfeito. O dinossauro viu o asteroide cair e achou que era uma reforma de jardim. Agora, Maria, você pode respirar fundo. A parte mais difícil não é ir embora, é garantir que a porta permaneça fechada. E a porta estava selada. Minha rotina de caminhadas no calçadão da praia de Ipanema se intensificou. Não era mais apenas um exercício físico ou uma fuga do confinamento da residência Oliveira. Era um estudo de campo. Eu observava as pessoas, a diversidade, o movimento constante. Aos 65, o corpo tem suas limitações, mas eu descobri que a mente, quando liberada do jugo social, flutua. Eu havia anotado no caderno de esboços o desejo de aprender a dançar salsa. Sebastião sempre considerou esse tipo de atividade como excêntrica, vulgar ou inadequada para nossa posição social. O medo de ser ridícula era um resquício daquela vida, uma das últimas algemas invisíveis. Fafá, logicamente, abraçou a ideia com entusiasmo selvagem. Salsa, Maria? Finalmente algo picante. Não vamos para uma aula formal. Vamos para a vida real. Ela me arrastou para um pequeno bar de esquina, escondido em Santa Teresa, onde o chão de tábuas velhas mal aguentava o ritmo da música cubana. Chegamos cedo. Eu estava vestida com algo que Fafá insistiu que fosse audacioso, uma saia midi azul turquesa e uma blusa que deixava os braços livres. Meus cabelos grisalhos curtos estavam impecáveis, mas eu sentia meu rosto ruborizado de nervosismo. Eu não consigo, Fafá. Eu pareço uma avó tentando ser moderna, sussurrei, tentando me esconder atrás de uma palmeira de plástico. Pare de idiotice, Maria. Você é uma avó. E daí? Ser avó não é uma sentença de morte. É a porra de um título de honra por ter sobrevivido a essa palhaçada toda. Agora, levanta essa cabeça. Você não está aqui para pegar homem, está aqui para pegar ritmo. O medo de parecer desajeitada era real. Meu corpo, treinado em 40 anos de elegância contida, não sabia como se soltar. Eu me movia como se estivesse em uma armadura de seda. Fafá me puxou para o centro do salão. A música era vibrante, cheia de síncopas e energia. Ela não tentou me ensinar passos complexos. Ela me ensinou a sentir a batida no quadril, a descer a raiva e a frustração para os pés. Você está tensa. Fafá gritou acima do som. Solta esse ar que você segurou desde 1983. Eu fechei os olhos. Tentei lembrar da sensação do barro sob meus dedos, da pressão que liberava a forma. Aquele era o mesmo princípio. Não tentar ser perfeita, mas permitir que o caos criativo me movesse. O primeiro movimento foi desajeitado, a mão de Fafá firme em minha cintura, me guiando. Mas então, uma memória veio à mente. Sebastião, anos atrás, me repreendendo por rir muito alto em um jantar formal. Aquele riso engolido, aquela reprimenda sutil, era o que eu precisava desalojar do meu corpo. Eu forcei meus ombros a relaxarem. Deixei o calor da música entrar. Não era salsa, era liberação. Eu não estava dançando bem, mas estava dançando com vontade. De repente, um homem mais velho, com um sorriso gentil e olhos cansados de quem viveu muito no Rio, estendeu a mão para Fafá, pedindo para dançar. Fafá me deu um beijo rápido no rosto. Sua vez de voar, Maria. Fiquei sozinha por um instante, o pânico voltando. Mas então, outro homem, não jovem, mas com uma postura de dançarino, se aproximou de mim, curvando-se com respeito. Me concede a honra. Respirei fundo, senti a placa de ouro invisível incrustada em meu peito.
Eu não estava mais tentando provar nada a Sebastião ou à sociedade. Eu estava ali por mim. Com prazer, respondi, e segurei a mão dele. O dançarino me guiou com paciência e precisão. Ele não me corrigiu, apenas me incentivou a seguir o seu ritmo. Nos primeiros minutos, eu tropecei, senti o constrangimento subir. Mas eu me forcei a continuar, lembrando-me daquela manhã no ateliê quando eu amassei a perfeição do barro de propósito. Eu amassei o medo de falhar. Aos poucos, o ritmo do meu corpo começou a harmonizar-se com a música. Não era sobre os passos, era sobre a entrega. Eu me senti visível de uma maneira nova, não como objeto de atenção, mas como parte da energia coletiva. Não havia julgamento, apenas movimento. Eu era o centro do meu próprio mundo, e o mundo à minha volta estava me celebrando. Quando a música acabou, eu estava suada, ofegante e sentindo uma euforia física inédita. Meu parceiro me agradeceu com um aceno respeitoso e se afastou. Eu voltei para a mesa, onde Fafá me esperava com 2 copos de caipirinha. E então? Ela perguntou, seus olhos ruivos brilhando de satisfação. Eu não sou mais a Maria de antes, declarei, limpando o suor da testa. É como se o meu corpo estivesse aprendendo uma nova língua. Uma língua que não precisa de permissão para falar. A dança não era apenas um item riscado da lista do caderno de esboços. Era a manifestação física da minha nova armadura. O corpo que Sebastião via como um adorno para sua vida agora era uma ferramenta de expressão e liberdade. O outono de 2024 me encontrou em um frenesi de atividades. As aulas de escultura eram agora momentos de profunda meditação e criação intensa. Eu não estava apenas fazendo arte, eu estava escrevendo minha biografia em argila. A residência Oliveira, que um dia foi um mausoléu, estava virando um lar. Eu havia me desfeito dos móveis pesados e escuros que sufocavam a luz. O cheiro de cera e polimento, tão prezado por Sebastião, foi substituído pelo cheiro terroso de argila e a brisa do mar que agora entrava livremente pelas janelas. O que fazer com o passado material era o último desafio. A aliança de ouro já estava incrustada em a forja. Mas havia ainda um objeto que representava a promessa quebrada de forma mais ampla, o álbum de bodas. O volume em couro gasto estava guardado no fundo de um armário no escritório que agora era meu ateliê. Eu o havia evitado por meses, temendo que abrir suas páginas me jogasse de volta ao desespero da semana do mausoléu. Ele continha as fotos do casamento em 1983 e os primeiros anos, quando a promessa parecia eterna e inquebrável. Um sábado chuvoso, quando o ateliê estava fechado e Fafá viajava para um encontro de artistas em Ouro Preto, decidi enfrentar o álbum sozinha. Eu precisava de privacidade para esse rito. Minha peça, a forja, permaneceu em um local de destaque, um testemunho silencioso para os novos alunos, muitos deles mulheres mais velhas, em diferentes estágios de suas próprias rupturas. Eu me tornei uma espécie de mentora informal, não com sermões, mas com a evidência de minha própria vida. Eu não falava de casamento, eu falava de argila. Eu falava da importância de amassar a dor, de dar-lhe forma, em vez de deixá-la estagnar. Fafá estava radiante com minha transformação. Sua influência desbocada e sincera havia me libertado da necessidade de polidez vazia. Você está virando uma tigresa, Maria, ela me disse um dia, enquanto dividíamos um bolo de milho na residência Oliveira, que agora irradiava o amarelo mostarda e o azul turquesa da liberdade. Eu estou apenas sendo eu mesma, Fafá. A Maria que ficou adormecida enquanto a esposa perfeita tomava conta do palco. E qual é o próximo passo para a tigresa? Ela perguntou, curiosa. Eu fechei o caderno de esboços. A lista de paixões abandonadas estava quase toda riscada. Aprender a dançar salsa, viajar sozinha, dizer não sem culpa. O último item que havia adicionado era o mais ambicioso: comprar uma van e equipá-la para um ateliê móvel. Vou percorrer o Brasil, Fafá. Quero encontrar o barro de Minas, o artesanato do Nordeste. Quero levar o recomeço para a estrada. Fafá quase engasgou com o bolo de milho. Maria, você é insana. Genial. Sebastião, o homem que prezava a estabilidade e a rotina, teria tido um ataque cardíaco com essa ideia. Mas Sebastião era agora uma nota de rodapé no álbum de bodas. A preparação para a van começou. Eu estava vendendo o último carro que Sebastião havia me deixado, um sedã preto e formal. O dinheiro seria o investimento na minha liberdade sobre rodas. Eu havia chegado ao final do meu glorioso e tardio recomeço. Não como um ponto final, mas como um prelúdio para uma nova vida de aventuras autônomas. Minha força não era a ausência de memórias dolorosas, era a clareza que elas proporcionavam. Eu não era uma super-heroína que havia magicamente curado todas as feridas,
mas sim uma sobrevivente que usava cicatrizes como mapa. Meu coração não estava remendado, ele estava reforçado. Eu havia pegado os cacos, e em vez de tentar colá-los, eu os derreti sob o calor da minha própria raiva e os transformei em um escudo inquebrável. O passado era a forja, o presente era o movimento, e o futuro era a estrada aberta. Eu estava pronta para rodar. Maria estava, finalmente, livre para ser simplesmente Maria, a protagonista que usou sua maior desilusão como o motor mais potente de sua existência. O ouro derretido agora era minha fundação. Eu havia conquistado o direito de ser imperfeita, ousada e intensamente viva. Se o vídeo ajudou, fortalece a nossa tribo. Inscreva-se e deixe seu like.